A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, dia 6 de maio de 2025, faremos a nossa leitura diária da nossa lição de número 6, O Bom Pastor e Suas Ovelhas, que se encontra na nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. O título de hoje, irmão, do nosso versículo diário é Em que lugar estão as ovelhas do aprisco? Nossa referência está lá em Ezequiel, capítulo 34 e o versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor: As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem saber, ou melhor, sem haver quem as procure ou quem as busque. Podemos pegar esse texto, irmãos, antes de mais nada, entender um pouquinho aqui algumas palavras como aprisco, literalmente na cultura bíblica, aprisco era um lugar seguro, um local seguro, que era feito por pedras, ou era cercado por pedras, ou também era cercado ali por cercas, onde o pastor levava todo o seu rebanho ali após um dia de campo, E muitas das vezes esse local, irmão, ele tinha somente uma entrada, ele tinha uma porta, que o próprio pastor ali das ovelhas ficava ali na entrada protegendo as ovelhas para que não pudesse sair. Se nós formos ver lá em João capítulo 10, versículo 7, tem essa referência, de Jesus sobre a que fica a porta e sobre o controle. Biblicamente falando, ou simbolicamente na Bíblia, podemos ver que aprisco representa algumas coisas, como por exemplo, segurança em Deus, As ovelhas que estão ali dentro do aprisco estão ali seguras mediante aos cuidados do pastor ali dessas ovelhas, Também tem ali uma comunhão ali com o seu rebanho, no caso a igreja, uma comunhão ali entre as ovelhas e o pastor, os membros da igreja e a liderança da igreja, Tem também uma direção espiritual e um cuidado pastoral da nossa liderança. E tem o próprio reino de Deus, representa ali um reino de Deus, um lugar onde essas ovelhas elas são sob proteção do bom pastor. Então, o aprisco tem essa simbologia bíblica, tem também esse entendimento físico do que seria. O texto que a gente está lendo, irmãos, os 2 primeiros dias da nossa leitura, estão lá em Ezequiel capítulo 34, e ele é um capítulo que representa ali a questão da repreensão contra os pastores de Israel. Ou seja, os líderes espiritual do povo, daqueles que estavam ali, que estavam fazendo o quê, irmão? Principalmente negligenciando ali o cuidado com as próprias ovelhas, Que nesse caso era o povo de Deus. Em vez de apacentar as ovelhas, cuidar, ficar atento com o que está acontecendo, não, cuidavam de si mesmo, Deixavam as ovelhas ali vulneráveis à mercê do que estava acontecendo. Então Deus então entra nessa situação, denuncia essa situação, essa negligência que estava acontecendo, mas ele promete que ele mesmo viria buscar as suas próprias ovelhas para quê, irmão? Para poder cuidar, Então, o contexto do capítulo está em cima desse ponto, O nosso tema é em que lugar estão as ovelhas do aprisco, Então, algumas entendimentos podem nos levar ao seguinte, que essas ovelhas, nessa situação ali, irmãos, elas estão desgarradas, ou seja, estão fora do aprisco, estão fora dos cuidados do pastor, estão fora do cuidado do próprio Deus, E quando se fala que estão nos montes e outeiros, seriam lugares, simbolicamente falando ali, lugares altos e tudo mais, representa o quê, irmão? Representa essas ovelhas que não querem estar dentro da igreja, que não querem estar debaixo de uma liderança, que não querem estar sob a proteção, a lei do bom Deus, da proteção divina, e que estão o quê? Estão fora disso tudo, estão fora dos cultos, fora dos grupos, fora da presença do Senhor, não querendo ter esses compromissos, Então a gente acaba tendo assim uma fuga espiritual desse grupo, que não querem ter esse tipo de convivência ou relacionamento. E no final das contas, irmãos, acaba todos espalhados aí. Quantas pessoas a gente conhece que já aceitou Jesus, por muitos anos estavam ali e agora não querem mais, não querem ficar ali no aprisco, não querem ficar ali sobre o controle, sobre a orientação divina, sobre a presença de Deus nesse grupo. Temos muitas pessoas, irmão?
O que podemos aprender espiritualmente com esses versículos é que as ovelhas desgarradas, irmão, representam essas pessoas afastadas de Deus. Né? Por causa que muitas das vezes também tem a questão da liderança, que é o que o texto está trazendo para nós aí como entendimento. Por os líderes não cuidarem das ovelhas, então eles acabam saindo da igreja, saindo dos grupos, né? E isso aponta para uma crise muito grande, né? Para a liderança espiritual da igreja, né? Ali os montes e outeiros na Bíblia, esses locais muitas vezes se relacionam com atividades que não estão ligadas à própria igreja, né? Poderíamos trazer aqui práticas religiosas erradas, até mesmo ali em Oséias, no capítulo 4 e no versículo 13, vai dizer isso, vai trazer uma referência como essa, questão de prostituição até. Então nós temos que tomar cuidado, que muitas das vezes quando a gente não está no aprisco, sobre o cuidado da liderança, sobre o cuidado de Deus, então nós estamos fora desse mundo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Essas ovelhas muitas das vezes não buscam algo, mas estão procurando o quê? E estão procurando aonde? Muitas das vezes no local errado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E tem um outro ponto, né? É que quem está procurando eles? Né? O abandono nesse sentido não é completo, não é só espiritual, mas fisicamente também, porque não há compaixão, nem evangelismo, nem pastoreio verdadeiro, né? Isso aponta para uma falha, irmãos, não só da liderança da igreja, não só do pastor da igreja, mas é uma falha do grupo como um todo. Nós estávamos falando ontem no nosso versículo que tem as responsabilidades do pastor, é a responsabilidade dele a liderança espiritual, mas os membros também da igreja têm o seu papel fundamental. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né, irmãos? Esse versículo também vai trazer algumas aplicações práticas para nós. Por exemplo, todos aqueles que estão afastados de Cristo, sem orientação espiritual, confusos, feridos, cansados, são as ovelhas do dia de hoje, né? Nós não temos um aprisco fisicamente, mas a gente tem esse entendimento dessa aplicação, né? Outra aplicação que a gente tem é que os líderes espirituais, mas também cada cristão, deve e deveriam cuidar de cada um, né? Porque Jesus, irmão, nos enviou como pescadores de quê? De almas, de homens, e como pastores para nós cuidarmos uns do outro. Se nós formos ler lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Então esse ide, irmão, não é só para o pastor, não é só para ele cuidar das coisas, mas nós também devemos cuidar, né, desses processos. Então, cabe a todos, né, nessa aplicação prática, ter o cuidado com as ovelhas, né? E por fim, Deus, nessa aplicação, Ele nunca vai nos abandonar. É nós que abandonamos Ele. É nós que desistimos dele. É nós que vamos buscar Ele em outros lugares. Quando na verdade Ele está ali, no aprisco. Ele está ali, na igreja. Ele está onde Ele sempre esteve. Nós é que muitas das vezes saímos. Tanto que se nós formos pegar o próprio capítulo 34 de Ezequiel, irmãos, e for ler o versículo 11, está lá. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ora, Jesus então, Deus vai nos buscar. Jesus vai vir nos buscar. A pergunta é, Ele vai te encontrar? Ele vai me encontrar? Depende da gente, irmão. Depende de nós sabermos onde é que nós estamos, né? E se nós não sabemos onde estamos, ou se nós estamos procurando Deus em algum outro local, então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos cada vez mais longe da presença do Senhor. Amém? Esse foi o nosso versículo de hoje. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal e poder receber diariamente os versículos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.